Glorificado é o nome do Senhor, amém, irmãos? Cumprimento também a todos com a paz do Senhor. É uma alegria no nosso coração podermos estar neste lugar e podermos participar juntos de um culto tão lindo, tão abençoado, onde os louvores nos serviram de direcionamento para que todos pudessem oferecer a Deus o seu melhor, a sua gratidão, o seu agradecimento por uma semana que nós tivemos, uma semana de muitas vitórias, de muitas bênçãos. Todas as famílias que se encontram aqui, eu acredito que tem motivos para dizer glória por muitas vitórias alcançadas. Você concorda comigo? Amém? E se porventura esta semana foi uma semana triste, né? Uma semana que talvez os obstáculos foram maiores do que a conquista, nada melhor do que uma semana após a outra. Depois de uma semana de muitos obstáculos, certamente, se assim você crer e confiar, essa semana que se inicia hoje, poderá ser uma semana de mais vitórias do que obstáculos. Amém, queridos? Eu convido a todos que estão em pé a abrir suas Bíblias. Vamos para uma meditação no Evangelho a qual escreveu João, capítulo de número 4. Esta semana, o Espírito Santo de Deus, ele me convidou durante toda a semana para um devocional. Estava lendo e percebi, até pela experiência que tenho, devido aos anos pregando, percebi que Deus estava querendo dar para mim um tema diferente, para que eu pudesse estar colocando, junto com outros temas que nós sempre estamos pregando. E essa semana eu fui movido por isso, né? Por estar estudando um tema novo. Estudei, orei, foi uma semana de oração. E hoje, quando o pastor Amorim nos comunicou que estaríamos aqui pregando a palavra de Deus, foi aonde que veio a inspiração. Fiquei à tarde, terminei aquele tema que já estava de uma forma, na semana já florescendo na mente. Porém, chegando aqui, é muito engraçado, nós pregadores, como nós somos incomodados pelo Espírito Santo, né? Chegando aqui, o Espírito Santo mudou toda a direção do meu coração, esfriou a respeito daquela iniciativa de entender que esse tema que eu terminei essa semana seria a palavra de Deus ao coração dos irmãos, e ferveu o meu coração para esse texto que eu vou estar lendo para os irmãos, que é sobre a história da mulher samaritana. Então eu convido vocês para abrir João capítulo de número 4. João capítulo de número 4, e vamos ler juntamente todos essa história. O irmão vai estar projetando o primeiro versículo aqui? Isso. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te dizes: dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo.
Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca terá sede, porque a água que eu der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creio-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Quantos podem dar um glória a Deus pela palavra do Senhor? Pode tomar os vossos assentos, irmãos. Esse texto que nós lemos, que acabamos de ler coletivamente todos, é um texto de fato que marcou a história do povo judeu e também do povo samaritano. Essa história relatada pelo evangelista João é uma história que realmente marca as nossas vidas, porque existe muitos versículos que tem dentro deste capítulo de número 4, Sérgio, que sempre está mencionado no ambiente da igreja. Capítulo de número 4 e especificamente o versículo de 24, que diz que a hora é essa em que os verdadeiros adoradores a Deus adorarão em espírito e em verdade. É um tema que sempre nós estamos frisando, especificamente num ambiente como esse, de adoração. Nós queremos ser movidos por esse sentimento de adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa conversa de Jesus, que era judeu, com aquela mulher que era samaritana, é uma conversa que revelou muitas verdades, principalmente para aquela mulher que entendia, porque ela assim foi ensinada pelos seus pais religiosos, que as pessoas deviam adorar em Samaria. E também nós evidenciamos a mesma realidade na vida dos judeus, que entendia que a adoração era em Jerusalém, somente em Jerusalém era o lugar onde estavam os verdadeiros adoradores. E Jesus, ele entra com essa verdade, esclarecendo e dando orientação sobre como seria realmente a verdadeira posição do coração das pessoas que querem adorar a Deus. Jesus, ele revela verdades e até mesmo mostra dogmas e ensinamentos de como deve ser a atitude das pessoas que adoram a Deus. Onde é o lugar, era a dúvida do samaritano. Onde era o lugar, era a dúvida dos judeus. Mas Jesus, ele dá uma verdade transcendental e mostra para aquelas pessoas que não importa muito o lugar, que o que importa é a atitude
do coração. E até mesmo nós, nos dias atuais, nós também somos levados por esse sentimento e até associamos e entendemos que o lugar de adorar a Deus é aqui, não é verdade? Nossos pais nos ensinaram isso, a igreja é o lugar de adorar a Deus, quando na verdade a nossa atitude deve ser 24 horas por dia. O lugar onde nós devemos adorar não está limitado apenas no espaço físico, neste tempo em que nós estamos aqui, neste lugar feito, é organizado e orquestrado para esse objetivo. Não é durante apenas essa 1h30 que aqui se reunimos, se concentramos, cantamos, que é o lugar ideal para adorar a Deus. Jesus mostra que os verdadeiros adoradores a Deus adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele mostra para aquela mulher samaritana e consequentemente para os leitores daquele evangelho que os que têm um espírito de verdade, os que têm um espírito de Deus conseguem adorar a Deus acima de todas as coisas. Quantos aqui essa noite estão entendendo isso e sabem que são os verdadeiros adoradores a Deus? E de uma forma teológica nós até podemos associar, porque Jesus ele dá duas condições. Ele fala que os que adoram em espírito e em verdade, esses são os verdadeiros adoradores. Olhando essas duas condições de espírito e de verdade, eu entendo que o que Jesus está querendo dizer, em suma, olhando todos os outros versículos e outras temáticas da Bíblia, eu entendo que os verdadeiros adoradores são aquelas pessoas que adoram movidos pelo Espírito. O próprio Jesus disse que somente a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus consegue glorificar Jesus. Ele disse que nenhum homem, nenhuma mulher no seu estado natural consegue glorificar a Deus. Ele disse que somente o Espírito pode provocar isso. Em outra verdade, em outro momento ele disse também que o Espírito que convence o homem do pecado e da justiça. Então, para adorar a Deus em espírito, tem que ter essa conexão com a terceira pessoa da Trindade, de uma forma natural, humana, de uma forma superficial, apenas natural. Nós não conseguimos alcançar essa atmosfera verdadeira de alcançar a plenitude do coração de Deus, adorar a Deus em espírito, em verdade. Olhando essa mesma palavra juntamente com o espírito, vemos a outra condição que é verdade, e o próprio Jesus disse que ele era a verdade. Então, de uma forma teológica, nós podemos entender que adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus com a ajuda do Espírito Santo e no nome de Jesus. Isso sim é alcançar a plenitude. A igreja consegue alcançar uma atmosfera espiritual, porque a Bíblia diz que a nossa adoração é como um sacrifício, e o sacrifício tem que ser perfeito. Exige do sacrifício uma condição para que ele possa ser agradável. Há ocasiões, e isso é natural, que nós se reunimos, até mesmo se esforçamos, mas a nossa adoração ela fica apenas no campo terreno, porque os ingredientes não são suficientes e não dão condições para que essa adoração seja verdadeira. Mas quando nós se reunimos na autoridade do Espírito Santo de Deus, quando a igreja se reúne movido pelo Espírito, e quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, aonde a presença do Espírito é de uma forma participativa muito intensa, nós percebemos que a igreja só crescia aonde o Espírito Santo direcionava, organizava, orientava e iluminava. Então, aonde tem um grupo de pessoas reunidos, direcionados na direção do Espírito, comovidos com o toque do Espírito, cheios do Espírito
Espírito, em harmonia com o Espírito e na autoridade do nome de Jesus, este grupo, esta igreja, este povo alcança uma dimensão de adorar a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Aleluia, aleluia, que essa noite, esse também possa ser o sentimento de todos nós que aqui estamos. Se nós reunirmos todas as nossas forças, humanamente falando, se nós reunirmos todas as nossas técnicas, humanamente falamos, não será suficiente para alcançarmos a plenitude do coração de Deus. Mas se nós reunirmos toda a nossa força com a ajuda do Divino Espírito Santo, se nós se reunirmos com toda a energia e com toda a intrepidez do Espírito, pode ter certeza, a alegria florescerá fortemente no nosso coração e nós vamos chegar diante de Deus e o nosso culto será um ambiente, uma atmosfera de adoração na presença de Deus. Amém, irmãos? Será que você pode levantar assim a sua mão? Feche os teus olhos aí comigo. Feche, se esforce um pouquinho. Aleluia, 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 aleluia. O seu coração essa noite veio movido por quê aqui nesta casa? O seu coração essa noite veio movido pelo qual sentimento? O seu coração essa noite está aqui reunido para qual propósito? O seu coração essa noite aqui está em qual condição? Qual é a altivez do seu coração? Quais são os pensamentos da sua mente? Qual é o propósito e o desejo da sua alma? Aleluia! Se o teu coração estiver afinado com o Espírito Santo, eu tenho certeza que assim como os teus olhos estão fechados, os teus olhos espirituais estão abertos perante o trono da majestade de Deus. Aleluia! Se essa noite nós se esforçarmos e se humilharmos e conectarmos o nosso pensamento na presença de Deus, eu tenho certeza que a nossa adoração será verdadeira e esse povo se reunirá na presença de Deus. Eu fiz umas anotações aqui e quero compartilhar com os irmãos, mais ou menos na linguagem, parafraseando esse texto, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar da maneira mais verdadeira, mais autêntica. É reunir diante de Deus da sua maneira mais verdadeira, mais autêntica, mais sincera. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus da verdade, a partir da verdade mais profunda que conseguimos distinguir de nós mesmos. Você olha para dentro de si e você consegue entender quem é você. E a partir do momento em que você consegue entender quem é você, aí você adora a Deus. Primeiro, adorar a Deus é adorar Ele da maneira mais verdadeira, autêntica. Deus quer a verdade de nós. Não tem como construirmos um relacionamento com Deus com mentira. A Bíblia diz que o relacionamento nosso com Deus é semelhante ao nosso relacionamento aqui. Relacionamento de maridos e esposas, pais e filhos, amigos. E o relacionamento só pode se tornar forte quando há verdade. Quando eu consigo conversar com o pastor Amorim, ele consegue olhar para aquilo que é verdadeiro de mim. Os nossos relacionamentos se fortalecem a partir dessa verdade. Mas eu somente consigo adorar a Deus em espírito e em verdade a partir do momento em que eu consigo descobrir quem eu sou. A partir do momento em que eu consigo distinguir quais são os meus propósitos na terra, o que eu estou fazendo aqui, o que sou eu, quais são os meus objetivos, eu identifico isso e adoro a Deus. A partir da verdade mais essencial, adorar a Deus a partir da maneira mais sincera, adorar a Deus sem máscaras. E a grande briga de Jesus com os religiosos da época era porque eles estavam sendo sim influenciados pela sabedoria grega. E a Grécia estava crescendo em papéis, faziam muito teatros.
Aí Jesus usa sempre o exemplo daqueles papéis das grandes festas que os gregos faziam na influência de Roma. Aí Jesus olha para os seus discípulos, olha para os seus contemporâneos, olham para os judeus, e todas as vezes que Jesus tem uma conversa com os religiosos da época, ele usa a palavra hipócritas. Por que hipócritas? Porque eles estavam vivendo um papel que eles não viviam na verdade. Eles tinham o exterior de uma espécie, mas a essência deles não era compatível com a verdade do que eles falavam. Aí a verdadeira adoração de espírito e verdade é a partir do momento em que eu consigo adorar a Deus sem hipocrisia. Porque adorar a Deus tem que ser da maneira mais verdadeira com a minha presença. Eu não posso adorar a Deus com máscaras. Eu não posso adorar a Deus com os meus papéis. Eu não posso adorar a Deus com os meus títulos. Eu não posso adorar a Deus com aquilo que eu faço. Eu tenho que adorar a Deus com aquilo que eu sou. Mas nós confundimos. A sociedade atual, ela é influenciada, e desde os seus ensinamentos com seus pais, são influenciadas a viver de papéis. Quase todo o nosso tempo nós vivemos no nosso trabalho com os nossos papéis. E as pessoas têm dificuldade de ir no ambiente de trabalho e conhecer o Fábio verdadeiro, porque vão conhecer o Fábio empresário. As pessoas às vezes têm dificuldade de conhecer o Fábio verdadeiro, porque elas conhecem só o Fábio pastor, Amorim pastor. Porque nós vivemos a maioria do tempo com os nossos papéis, com os nossos títulos. Eu lembro de uma certa ocasião, quando eu fui na primeira vez no ginecologista da minha esposa, e ele era o meu cliente lá na loja, uma pessoa muito legal, muito amiga, e ele tinha uma intimidade muito grande comigo, há muito tempo cliente. E na nossa primeira reunião que eu fui lá, para a gente poder ouvir tudo que tem que ouvir, através de um profissional de ginecologia, eu lembro que eu estranhei, porque ele estava ali exercendo um papel. Eu pensei que eu ia chegar lá e ia conhecer aquele cara que eu conhecia lá dentro da empresa. Mas ele era muito profissional, inclusive é um dos melhores aqui de Foz. E ele conversou comigo, com a minha esposa, de uma forma muito técnica, mostrando tudo o que nós deveríamos saber. E eu achei estranho aquilo, me confundiu, mas ele estava fazendo ali o seu papel. E às vezes é isso que acontece conosco. Nós viemos para a casa de Deus, e não viemos para a casa de Deus com o que nós somos na essência. Viemos para a casa de Deus com os papéis que nós temos na sociedade. Chegamos diante da presença de Deus com as nossas máscaras de ofícios. Chegamos na presença de Deus com todas as mentiras que construímos a partir dos pensamentos que disseram a respeito de nós. Mas Deus essa noite está mostrando para nós que Ele quer que nós chegamos na presença dEle com a melhor sinceridade possível. Eu sempre gosto de uma frase do Max Lucado, sempre digo isso, que Deus não está interessado em perfeição. Deus está interessado em sinceridade. Aonde há um coração sincero, Deus jamais rejeita na sua presença. Aleluia. É por isso que nós vemos um personagem na Bíblia chamado Davi, um homem considerado muito poderoso na presença de Deus, que cometeu um grande pecado, capaz de destruir toda a sua história. Mas a Bíblia diz que aquele homem importante no projeto da história de Israel, quando pecou, chegou diante da presença de Deus, rasgou o coração, e sabe o que ele encontrou? Encontrou a graça poderosa e misericordiosa de Deus. Aleluia. Eu não sei, irmãos, qual é a atitude que nós muitas vezes chegamos diante de Deus, mas chegamos diante de Deus com mentira. Chegamos diante de Deus com uma adoração elaborada e criada na nossa mente, porque temos medo de que ouvimos de Deus, e temos medo de chegar diante dEle com aquilo que nós temos de verdade. Chegamos diante de Deus com toda a performance de um pregador, parece que estamos pregando para Ele. Chegamos diante de Deus com toda a mentira religiosa, quando na verdade Deus está querendo que o teu coração chegue diante dEle
com a melhor maneira possível de sinceridade. E se você chegar diante dele com esta sinceridade, sabe o que você vai encontrar? Não vai encontrar um Deus carrasco, não vai encontrar um Deus que está pronto para te punir, não vai encontrar um Deus que está pronto para te julgar. Ao contrário, você vai encontrar um Deus que é Pai, que tem prazer de te chamar de filho. E quando você chegar na presença dele, o abraço dele será tão forte, aleluia, que não haverá doenças psicológicas e espirituais capazes de neutralizar a tua vida, porque a graça dele vai te inundar. Aleluia. Sociedade atual é doente, Eliseu. Vivemos mentira. As pessoas nos conhecem na rede social, mas nós não somos aquilo. Aquilo ali é fabricação nossa. As pessoas nos conhecem nos nossos papéis, porque nós temos medo de revelar quem nós somos. Temos medo de ser julgados. Nós nunca vivemos dias atuais de tamanha hipocrisia. Não podemos ser verdadeiros, não podemos ser amigos. Temos medo de falar a nossa história. Temos medo de compartilhar os nossos sonhos. Estamos esquizofrênicos espirituais. A divisão tomou conta dos nossos cultos. A aparência tomou conta dos nossos cultos. Se reunimos para mostrar a aparência, o exterior, o estereotipo, a nossa performance. Mas o que é de melhor dentro de você, ninguém conhece, e nem muito menos Deus. Mas essa noite, o Espírito Santo, Luciano, aquele que flui de dentro para fora, aquele que coloca uma fonte de água viva dentro de nós, está aqui. E a semelhança da experiência daquela mulher samaritana, era uma mulher que vivia de papéis também, Júnior. Era uma mulher que foi ensinada desde pequena que ela deveria adorar somente em Samaria. Era uma mulher que foi ensinada, irmã Terezinha, desde pequena a não conversar com nenhum homem, porque era assim a cultura da época. Nenhum judeu podia conversar com uma samaritana. Uma mulher que era conhecida pela sua sociedade, pelo seu país. Os judeus lá, os samaritanos aqui. Era uma mulher que aos olhos dos discípulos jamais poderia estar conversando com o mestre, porque era uma mulher de uma história muito irregular. Era uma mulher que não poderia estar conversando perto de meio-dia com um homem, porque o que a sociedade iria dizer? Como uma mulher pode conversar com um homem? Mas Jesus não estava interessado no que as pessoas iriam dizer com base naquilo que a sociedade acreditava. Jesus não estava interessado numa mulher que estava sendo sufocada pela história e pela sociedade. Jesus estava querendo conversar com aquela mulher, aquilo que era ela dentro, aquilo que ela era dentro, aquilo que era ela pela essência. Jesus ultrapassa todas as barreiras possíveis para ter uma conversa com aquela mulher. E daí se você é samaritana? E daí se você já teve 5 maridos? E daí se você não pode conversar comigo? E daí se você é samaritano e eu sou judeu? Eu quero conversar contigo. Sabe o que é mais lindo nessa história? Quando Jesus ultrapassa todas as fronteiras para ter uma conversa com aquela mulher, ele se revela pela primeira vez. Pela primeira vez ele se revela como Deus. Isso aqui é muito sério. Passa desapercebido, Nilton, pelos nossos olhos. Mas nós pensávamos que Jesus, quando fosse se manifestar em carne, a primeira vez que ele iria dizer que ele era Deus, seria dentro de uma sinagoga. Seria para os escribas ou sacerdotes. Nós podemos até pensar que a primeira vez que um homem, ela está diante de um Deus homem, e naquele momento de uma conversa sincera, aquele Deus homem mostra para ela o que ele era de verdade.
Ele diz para ela: você não imagine com quem você está conversando. Você não tem ideia com quem que é que você está falando. Eu posso te dar uma água capaz de você nunca mais ter sede. Uma água que vai fluir dentro de você. Uma água que vai ferver dentro de você. Uma água que vai te curar. Uma água que vai te tocar. Uma água que vai te inundar. Aleluia. Eu sou Deus. Eu sou o eterno. Aleluia. Aleluia. A consequência é linda, Tiago. Sabe por quê? Aquela mulher é tão inflamada por Jesus que ela sai por todas as ruas da sua cidade, do seu bairro, e prega Jesus de tamanha confiança que a Bíblia diz que ela foi capaz, o seu testemunho foi capaz de quase salvar toda uma cidade. Sabe por quê? Ela teve um encontro de espírito e de verdade. Quando Deus toca o nosso ser, quando nós conseguimos quebrar todas as máscaras, porque as máscaras machucam, as máscaras nos prejudicam, as máscaras nos ofuscam. Quando nós conseguimos tirar todas essas máscaras e chegamos diante de Deus com toda sinceridade, o Espírito de Deus vem sobre nós, se derrama na nossa vida e nos cria de novo como uma nova criatura. Aleluia. Quem anda em novidade de vida, quem anda em novidade do Espírito, tem uma vida diferente. O Amorim acabou de frisar, o pastor Amorim, sobre a respeito de remédios. Os remédios são apresentados, mas somente pode obter cura quem toma eles. Ter todos os remédios nas prateleiras da tua casa não é suficiente. Estar no culto e apenas reunir informações a respeito de Deus não é suficiente. Ter todos os exemplares da Bíblia ou possuir mais de centenas de livros acerca dela não é suficiente. Conhecer todas as letras, harmonias das canções que cantam nos grupos de louvores, na orquestra, não é suficiente. O importante é saber experimentar esse remédio. O importante é ser tocado por ele. E você somente pode ser tocado por ele quando você confia nele, quando você se entrega nele, quando você cai de braços para ele e diga: Deus, eu aqui estou sem reserva, por completo, entrego a minha vida a ti, eu entrego a minha vida a ti, e eu confio que se a minha vida estiver na tua mão, o Senhor saberá o melhor. Aleluia, aleluia. Quantos aqui essa noite querem entrar nessa dimensão de espírito e em verdade? Adoração mais do que superficial, adoração mais do que aparência, adoração por completo, plenitude, pelo toque do fogo do Espírito. Aleluia. Deus levou muitos homens a essa situação para ter um encontro com eles. José, enquanto estava no relacionamento superficial, pensando que ele era o melhor dentro da casa dele, ele teve que passar por calabouço, perseguição, ser vendido pelos irmãos, porque ele tinha uma visão muito superficial a respeito dele. Ele somente conseguiu alcançar, aleluia, uma visão profunda dele, a partir do momento em que ele foi esmagado pelas dores da vida. Abraão, enquanto pensava que dele seria uma grande nação, enquanto ele pensava que ele era grande, ele não conseguiu vislumbrar essa profundidade com Deus. Mas a partir do momento em que Deus colocou o rosto dele no pó e disse: Abraão, olhe essas grãos de areia,
Porque há momentos, Job, que nós somente vamos conseguir visualizar Deus quando o nosso rosto estiver bem próximo da terra. Quando nós se conscientizarmos do fato daquilo que nós somos de verdade. Pó, areia, pequeno, nada. Um simples vento, Júnior, pode nos destituir da terra. Mas quando nós conhecemos essa realidade e chegamos diante dele e dizemos: Deus, eu sei que sem ti nada sou e nada posso. A partir desse momento em que nós olhamos para a nossa realidade e sabemos que basta apenas um parar de coração, que podemos ser enterrados depois de 48 horas. Somente a partir do momento em que nós se conscientizamos para Ele estar perto de nós, é que sabemos o que de fato são importantes as coisas da vida. E essa noite Jesus está aqui para nos levar para perto dEle, para nos levar para próximo dEle, e para dizer para nós, com esse nosso sentimento em que aqui estamos, que quando nós alcançarmos a plenitude da verdade do Espírito, nós vamos ter o toque e a mão de Jesus sobre o nosso coração. Amém, irmãos? Fique de pé juntamente comigo. Aleluia, 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 aleluia. Inundar, encher este lugar é o desejo do meu coração. Aleluia. Escute isso. Enquanto você viver mascarado diante das pessoas que estão perto de você, enquanto você viver com máscaras na comunidade aonde você congrega, enquanto as máscaras estiverem ainda em você, haverá uma dificuldade de relacionamento, haverá uma dificuldade de pontes construídas, haverá uma dificuldade de verdade na sua vida. Mas a partir do momento em que você consegue viver desmascarado diante das pessoas, o seu nível de relacionamento vai subindo, vai subindo, vai subindo. E a partir do momento em que as máscaras vão caindo, o verdadeiro eu em você vai aparecendo. E o verdadeiro eu em você é aquilo que Deus quer. E quando Deus tocar nas suas mãos com a verdade mais essencial da tua vida, a sua vida poderá contemplar o melhor desta terra. Aleluia, aleluia. Será que você pode cantar bem alto? Vamos lá. Diga isso: Santo Espírito é bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó.
A doença do século, depressão. A doença do século, suicídio. E muitas pessoas têm se entregado à depressão e ao suicídio, exatamente porque vivem frustradas dentro de si mesmo, se perderam dentro dos seus pensamentos, se perderam, têm medo de se revelar. Existem coisas no seu passado que ainda estão te aprisionando. Escute isso, olhe bem para mim aqui. Esses dias eu conversei com um senhor de 72 anos de idade. Olhe para mim, 72 anos de idade. E ele não tinha habilidade de escrever. E ele disse para mim bem assim, pastor Amorim, que quando ele tinha 6, 7 anos de idade, 9 anos de idade, melhor dizendo, que ele foi à escola. Diz que na época, no sítio onde ele morava, era uma pequena escola, tinha 6, 7 alunos. E ele disse que a professora dele se encontrava com o namorado dela. E durante o horário da aula deles, ela trancava eles dentro da sala. E eles ficavam ali por volta de 1, 2 horas, trancados sem professor, aprisionados. E ele disse que isso bloqueou a mente de tal maneira que até hoje, 74 anos de idade, ele tem dificuldade de ler e escrever. Um homem que cuidou de todos os seus filhos, um bom homem, sério, mas que a sua mente estava travada. Ele disse, pastor, isso travou, até hoje eu não consigo ter habilidade, eu não tenho paciência. Coisa lá atrás ficou aprisionando a sua vida. E ele disse, pastor, eu tinha medo, eu tinha vergonha de dizer isso. Eu vivi mascarando esse sentimento durante toda a minha vida. Eu estou dizendo o exemplo de um homem aqui, mas eu não sei, eu não estou aqui simplesmente por estar. Eu creio que essa noite eu estou sendo um profeta de Deus para muitas vidas aqui. Eu não sei o que é que te aprisiona. Eu não sei o que é que bloqueou a sua vida. Eu não sei o que é que fez que você tenha medo de viver uma vida verdadeira. Eu não sei porque as máscaras ainda estão em você. Eu não sei qual é a dor do seu passado. Só uma coisa eu sei: o Espírito Santo da verdade está aqui para fluir, está aqui para inundar, está aqui para te curar, está aqui para te tocar, está aqui para te desbloquear. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar. Escute, olhe para mim, por favor. Olhe para mim, por favor. Aleluia. Eu não sei qual era a reação daquela mulher, mas eu imagino ela, a professora Guiar, andando nas ruas de Samaria. E as pessoas diziam para ela: ei, mas não foi você que teve uma vida torta. Não foi você que foi uma mulher que só viveu frustrada, nenhum relacionamento dava certo. Ei, não é você a vergonhosa da família. Ei, não é você aquela uma que é a ovelha negra e ela, eu não importa o que é para trás. Não importa como é a minha vida, ela dizia. O importante é que a partir de agora a minha vida teve um encontro com o Mestre. O importante é que agora eu tenho uma vida dentro de mim. Aleluia. Não importa o seu passado, não importa as escuridões que a tua vida mergulhou. Quando você tem um encontro com o Mestre, aleluia, a tua vida se torna diferente. Quantos querem experimentar essa vida aqui essa noite? Quantos querem ter um encontro com Jesus aqui essa noite? Quantos querem ter um encontro transformador com Jesus aqui? Aleluia. Para você que quer aceitar Jesus como seu Salvador, vem aqui na frente. Vamos estar orando por você. Para você que quer ter um encontro com o Mestre, que entrou aqui e disse: realmente, pastor, eu estou com a minha vida mentirosa. Até hoje eu vivi de máscara.
Largue essa máscara e vem ter aqui um encontro com o Mestre. Ele quer transformar a sua vida. Será que você pode vir? Será que você pode quebrar este ciclo? Será que você pode dar essa iniciativa para Deus essa noite? Vamos lá. Será que você pode cantar agora? Vamos lá. O grupo, ergue isso.